Espera um pouquinho, que está tudo desordenado aqui. Tirar essa máscara, eu vou te falar, né? Shalom, igreja. Boa noite, igreja. Deixa eu arrumar aqui, que minha esposa sempre fala, quando você tira a máscara, essa barba sua fica toda arrepiada. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria poder compartilhar da palavra. Poder estar aqui com seu pastor, seus pastores, são amigos. E que eu dizia para ele, eu nem imaginava que a gente ia continuar, ia conseguir viajar de novo, né? Porque, meu Deus, quando veio todo esse momento que vivemos, que nem preciso repetir, porque a gente só fala desse assunto o tempo todo, né? Eu dizia lá em casa, quando que tudo vai voltar? Quando eu subia hoje a serra para cá, eu vim muito grato a Deus, por poder viver com vocês essa experiência tão importante na vida de cada um de vocês. Porque exatamente o que vocês estão declarando aqui vai escrever uma história. Aquilo que vocês hoje falam abre uma estrada para o futuro de vocês. Então vocês estão abrindo a estrada do amanhã com aquilo que você está falando e com aquilo que você está fazendo aqui nesse altar. Então eu tenho certeza que a gente já foi tão abençoado, mas a minha oração é que a palavra flua como uma fonte, como um rio, e possa se mover sobre este lugar e, acima de tudo, alcançar você aí, aonde você está. Eu acho que eu estive aqui tem um ano, né? Eu acredito, né? Acho que foi na última vez que estive aqui com o apóstolo, minha esposa. Nós pastoreamos lá em Volta Redonda o Projeto Vida. Temos 32 anos de casados e 4 filhos. Alegria nossa, o ministério, desde nossa juventude, dedicar a nossa vida ao nosso chamado. Então trago aqui um abraço da minha casa, também lá do Ministério Projeto Vida. Quando for lá em Volta Redonda, seja bem-vindo, esteja lá conosco. Eu fico pensando que quando nós expomos a nossa vida, nós estamos demarcando um território. Daqui a alguns dias, agora na próxima semana, também começamos um jejum na igreja que já fazemos há mais de 20 anos. São 21 dias orando, como no jejum de Daniel, de capítulo 10 de Daniel, do versículo 1 em diante. E todos os anos Deus nos dá uma palavra, um meio, uma maneira quando caminhamos. Eu me lembro que quando você estava aqui adorando, eu estava aqui buscando, eu me lembro que todos os anos estudando, né, Daniel 10, não é meu tema de hoje ainda, e eu li esse texto que dizia assim no 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel 10, 12. Eu me lembro, pastor Gerson, que eu olhava esse texto e eu falava assim, meu Deus, o que Daniel falou que atraiu Deus? Eu queria saber a frase que ele falou, eu queria entender o que ele falou. Mas um dia, já há tanto tempo que esse texto para nós é uma base, o Senhor falou comigo, não é o que ele disse, mas é o tom da voz dele. Porque a tua voz é como uma digital. Não existe nenhuma voz igual à sua. 7 bilhões de vozes, a sua é única. Quando você abre a tua boca, Deus falou comigo, a tua voz é a rodovia que os anjos utilizam para chegar no endereço da terra. Quando você canta, querido, quando você declara algo, quando você libera uma profecia, você está dando endereço para o céu chegar até você. O céu está esperando só um endereço lá, porque os anjos se movem, como Jacó viu uma escada de anjos subindo e descendo, mas quando você fala, a tua voz, ela se torna esse caminho, esse GPS, esse Waze de Deus, para que Deus possa encontrar você e mover aqui sobre a tua causa, sobre a tua semente, sobre a tua vida, sobre o que você está clamando. Então, amado, de verdade, glória a Deus por esse ministério. Glória a Deus pelos teus pastores, de dar a você a oportunidade de profetizar sobre o teu ano. Porque tudo que você declara hoje, você está declarando o teu futuro. Por quê? Há uma frase que tem no meu ministério há mais de 20 anos, que hoje muita gente replica. Quem se adianta, governa. Só que muita gente não sabe a segunda parte. Que quem, na verdade, se atrasa é governado. Quando Deus me deu essa frase, foi quando Josué, a Bíblia fala que Deus disse assim, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Lá naquela época, num desse jejum de 21 dias, eu falei, igreja,
Todas as vezes agora, nós vamos entrar o ano liberando decretos. Nós entramos o mês, tem um decreto do mês. Nós não terminamos uma semana, por quê? Sem liberar um decreto. Por quê? Porque aquilo que eu falar hoje à meia-noite, eu estou já governando sobre o meu dia de amanhã. Quem está me entendendo, diga amém, meu amado. Então você está fazendo exatamente isso. Fale comigo, quem te adianta, governa. Você vai governar sobre o tempo, sobre as estações, sobre a tua vida, porque quando Satanás chegar com decretos amanhã, quem se atrasa é o quê? É governado. E por isso você vai governar sobre cada palavra em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Abra comigo em Gênesis 26. Pode ficar sem música. A minha mente musical aqui vai ficando prestando atenção mais em você do que tudo. Eu fico aqui nas harmonias dele ali, aí não tem jeito. Gênesis capítulo 26, versículo 12. O tema que está mais forte na minha alma hoje, no meu espírito, é o tema expansão. Fale comigo, expansão. Se eu tenho uma palavra que eu orava ao Senhor, eu falava, Deus, qual a palavra que o Senhor tem para ministrar sobre esta igreja? Qual a palavra que o Senhor tem para ministrar sobre esse povo? Deus me traz essa palavra que é a mais próxima que o Senhor tem falado comigo em cima da história de Reobote. Deus quer abrir o teu poço de Reobote. Reobote significa expansão. Fale comigo, Deus me leva para a expansão. Semeou Isaac naquela terra. Olhe bem, Gênesis 26, 12 em diante. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Porque o Senhor, que é a igreja? O abençoava. Talvez você está em outra versão, né? Desculpa. Mas ok. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham o que dele? Tinha inveja dele. Olhe bem. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque era o rei dos filisteus, ou do deserto, daquele ambiente. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. O que eles falaram? O que eles falaram, igreja? Percebe que a autoria de algo aparece depois que alguém conquista, né? Aí aparece um monte de autor, né? É meu, é minha essa água. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, ou então em hebraico é Sitná. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu o lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Eu quero ler, querido, esse versículo 22 em algumas versões bíblicas diferentes. Então, só preste atenção e veja que durante essa leitura, Deus vai começar a ministrar sobre a tua vida, que essa é uma noite de expansão. Essa é uma noite, querido, que o Senhor quer tirar você de lugares estreitos. A depressão é quando você está num lugar apertado. E Deus quer tirar muita gente dessas depressões de áreas emocionais, mas também Deus quer mover no nível natural, tirando alguns que estão exatamente encurralados. A palavra é essa, teu Reobote chegou, a tua expansão chegou. Então, só na leitura você já vai vendo Deus falando contigo, porque é o mesmo texto, 22, versículo 22 e outras versões. Ele partiu dali e cavou outro poço, e não houve discussão. Por causa dele, então, ele o chamou de Rechovote, amplos espaços abertos, que é o significado. E disse, agora Adonai preparou-nos o espaço e seremos produtivos na terra. Olha outra versão.
Isaac saiu dali e cavou outro poço em outro lugar. Dessa vez não houve disputa por causa da água. E o poço foi chamado de Reobote, quer dizer, espaço amplo. Isaac disse: agora sim, o Eterno nos deu espaço de sobra para nos espalharmos sobre a terra. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Aí vem a última frase, também em versões diferentes. Porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nessa terra. No momento o Senhor deu este lugar para nós e seremos prósperos nesse território. Porque agora fez-nos ampliar o Eterno e frutificaremos na terra. E por último, agora Deus fez espaço para nós. Ele disse: nós podemos ser frutíferos na terra. Quem já recebe, diga amém. Essa leitura de versões diferentes, para você perceber o que na verdade Deus estava fazendo com Isaac. Tentaram destruir o instrumento que estava fazendo Isaac prosperar. Essa foi a tentativa. Tentaram destruir, tentaram cancelar, tapar, tentaram fechar a possibilidade da prosperidade de Isaac. Você não pode permitir que isso aconteça com a tua vida. Você precisa manter as fontes em movimento. Quando você ofertava hoje, quando você adorava hoje, quando você libera a palavra, quando você se movimenta no reino espiritual, você está mantendo as fontes em movimento. Você não pode permitir que as fontes que lhe fazem prosperar sejam fechadas. Deus vai falar muito com alguns aqui hoje de abrir poços antigos. Mas você tem que lembrar de uma coisa: os poços serão antigos, mas as águas não. As águas, elas serão renovadas na sua vida. Os princípios não mudam, mas as águas de Deus se movimentam. Quem já está entendendo, diga amém. O que está acontecendo? Fecha os poços que eram dados por seu pai, Abraão, enche de sujeira. E qual o motivo? Inveja. Qual foi o motivo? Então você vê que o mundo não mudou muito, né? É muito cíclico tudo isso. Agora, como lidar com a situação dessa? Como que Isaac lidou com essa pressão pelo fato dele prosperar? A gente quer mergulhar um pouco nessa história para a gente aprender uma coisa. A resistência provoca sobre a tua vida, querido. Toda resistência que se levanta contra a sua vida leva você a um nível de prosperidade, porque a resistência leva você para lugares amplos. Fale comigo: a resistência me empurra para lugares amplos. Então a palavra Reobote você já viu, né? Espaço aberto, expansão, largueza também. Tem uma versão que fala que é largueza. Então a ideia aqui qual que é? É que você vai descobrir que lugares são pequenos para quem tem promessa. Lugares são pequenos para quem tem promessa. Quando eu tenho uma promessa de Deus, não significa aquilo que eu conquistei, mas quem eu me tornei. Muitas pessoas se preocupam com a prosperidade ligado àquilo que eu conquisto. Mas aquilo que você conquista é apenas a didática de Deus para fazer quem é você. Porque a prosperidade não está na terra, a prosperidade está na pessoa. Então, quando eu busco, querido, alcançar essa bênção que estava sobre Isaac, e que, por sua vez, causou uma resistência maior, mas a resistência, ao invés de fazê-lo desistir, a resistência, ao invés de fazê-lo fugir, a resistência o fez crescer. Servo de Deus e serva de Deus, aprenda uma coisa na tua vida. Nós não amamos ser perseguidos, mas quando a perseguição chega, quando a resistência se instala, não é para você desistir, não é para você recuar, é porque é exatamente na resistência que Deus te fortalece, na resistência que Deus amplia você. Eu sei que a gente ouve palavras, às vezes ficam parecendo decoradas, palavras de efeito, mas não é. É porque a Bíblia realmente ela tem princípios. O que a Bíblia tem, igreja? Às vezes você ouve o teu pastor pregar, às vezes ele me convida para pregar, você fala: mas isso eu já sei. Claro que você já sabe, eu não tenho dúvida de que tudo que eu falar aqui hoje, ou quase tudo, você já sabe. A grande questão não é o quanto eu sei, porque a revelação, querido, sem atitude não leva você a lugar algum. A capacidade, sem o exercício da capacidade, leva você à pobreza. Eu e você conhecemos tanta gente capaz, mas está sofrendo, porque a grande questão não é a revelação que eu tenho, mas a atitude que eu tomo. É interessante na história bíblica,
que Jesus, né, eu me lembro aqui agora, quando ele havia já ressuscitado, ele vai se encontrar com seus discípulos e Pedro havia se desistido, voltou a pescar. Os irmãos se lembram que Pedro não pescou nada aquela noite. Jesus já ressuscitado, ele grita, numa distância de 100 metros, ele grita: filhos, jogue a rede, né, do outro lado. Na verdade, ele grita porque o texto fala que tinha lá 200 côvados, então não tinha como ele se comunicar baixo. E Pedro lança a rede, eles não sabem ainda quem é que está gritando, mas eles obedecem a voz. Mas tem um momento que a Bíblia fala que João viu e disse assim: é Jesus. Ele reconheceu que era Jesus. E quando João falou assim: é Jesus, é ele, a Bíblia fala que Pedro se veste e pula na água. Ali você vê dois tipos de pessoas, querido, o tempo todo vai acontecer. Aquele que tem a revelação e aquele que tem atitude diante da revelação que recebeu. Muitas pessoas estão apontando algo, mas não pula, não mergulha, não vai em direção à voz. Mas Deus quer te dar uma revelação que vai provocar mudanças cada dia de 2021, cada mês, cada semana, querido. Deus quer lhe dar a oportunidade de pisar em território que você vai conquistar. Eu estou com empolgação com esse ano, porque eu acredito que Deus nos empurrou para esse ano, para viver o melhor tempo da nossa vida. Ah, se tem um crente recebendo aí, se expressa, vai, pode se expressar, pode dar uma glória a Deus, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um aleluia em nome de Jesus. A pergunta é o seguinte: quem aqui quer ter paz para trabalhar? Levanta a mão assim, só eu? Ah, então. Isaac queria isso, gente. Eu vou te contar alguns segredos de Isaac no decorrer dessa palavra. Eu te garanto que Isaac não trabalhava para ficar rico. Isaac, na verdade, queria sentir o cheiro da terra molhada. Ele queria ver planta crescendo. Ele queria ver os animais. Ele não estava ali dizendo: eu vou crescer tanto que eles vão ter inveja de mim. Não! A grande questão é que ele tinha uma bênção. E pessoas abençoadas, a terra tem que entregar a você mais do que entrega a outros. Não tem jeito. Porque a bênção sobre a tua vida eleva o padrão da terra. A bênção sobre a tua vida eleva o padrão da terra. Aquela terra que entrega um para alguém, entrega 100 para outro. Por quê? A terra é a mesma, mas a bênção, ela provoca a terra. Exatamente por isso que Isaac, ele provoca uma inveja entre um povo que não entendia. Como que ele expandia dessa forma? Eu vejo isso acontecendo na vida da igreja. Eu vejo, querido, em um tempo onde buscam respostas e quem tem respostas governa. E Deus vai colocar respostas e estratégias, entendimento na tua mente, essa mente aí, essa mente de Cristo que Deus lhe deu. E por causa disso, você será promovido nos lugares que você estiver. Porque quem tem promessa, os lugares ficam pequenos. Mas você precisa compreender que junto com essa promoção, acontece uma resistência. Mas se não fosse a resistência, Isaac não chegaria onde chegou. Você sabe que o mesmo aconteceu comigo, com o teu pastor e com você. As resistências nos empurraram onde nós estamos. E a gente começa a perceber que quando o inimigo se apresenta, é porque na verdade Deus tem algo muito grande a mover-se sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Agora, quem não quer ter paz? Claro que você quer ter. Trabalhar sem resistência, sem que alguém te persiga, sem que haja competição. A gente quer viver em paz. Todos nós buscamos esse lugar chamado Reobote. Reobote significa expansão. É um lugar onde Isaac, ele diz: olha, Deus me colocou no lugar para crescer. Deus me colocou no lugar para prosperar. Agora sim, agora eu vou poder plantar e vou poder colher sem ninguém me roubar. Foi o que Isaac fala. Só que antes de Reobote teve Ezeque. Antes de Reobote teve Sitna. Então você não vai pular direto a Reobote. Antes da expansão existe uma resistência. Mas se você está no meio dela, pode se preparar. Porque Deus está para abrir nos próximos dias sobre a tua vida. É o que eu vim profetizar aqui hoje, nessa noite, sobre esta igreja, sobre quem está em casa, sobre a tua vida. Chegou o tempo da tua expansão. O tempo do teu Reobote. Pode, não economiza não, dá outro glória a Deus aí. Aleluia! Glória a Deus. Abraão, ele deixa um legado. Você sabe que Abraão, ele tinha duas coisas que eram fundamentais na vida dele: altares e poços.
Apóstolo, mas ele fez muitas outras coisas. Sim, mas vai lá apontar o Beersheba, os 7, né? 7 poços, 7 altares. A marca de Abraão estava em dois ambientes muito claros. Por quê? Porque um apontava para a conquista espiritual e outro apontava para a conquista territorial. Ele tinha uma promessa, mas ele batalhou em cima da promessa. Ele levantava altares por quê? Porque desde Ur dos Caldeus, quando ele foi chamado, né? Vaiome Adonai Avram Ler Lehá, disse o Senhor a Abraão, vá por ti mesmo. Desde aquele momento em Gênesis 12, que Deus empurra, literalmente, que Deus o leva para que ele pudesse entrar numa peregrinação pelo deserto, ele tem uma prática na vida dele. Ele levanta altares quando ele não tem possibilidade de alcançar o que ele tem que alcançar, então ele levanta um altar para se fortalecer, e ele abre poços para sustentar as bênçãos que o Senhor estava dando a ele, que gado tem que ter água. Então um deles aponta para o reino espiritual, o outro deles aponta para o reino territorial. Um garante a promessa, outro garante a propriedade. Então você precisa compreender que existe essa dinâmica no mundo espiritual. Às vezes você diz, por que eu levo uma oferta? Por que eu faço algo natural? Porque Abraão ele sempre agia nos dois mundos, nos dois níveis. Isso fez dele um homem muito abençoado. Mas mais abençoado do que Abraão foram seus filhos. Porque Isaac, Jacó e a geração do povo judeu, porque Abraão é o primeiro hebreu, o primeiro israelita, o primeiro judeu, eles carregaram um problema a vida inteira. Se é que eu posso chamar de problema. Todo lugar que eles estão fica pequeno. Até que um dia eles precisaram entender que mesmo aquele território de Israel, que é do tamanho do menor estado do Brasil, que é o Sergipe, eles descobriram que a grandeza não está na terra, mas a grandeza está na mente. E por isso eles conquistam muito um espaço tão pequeno. Porém você descobre que os filhos tiveram problemas. Isaac começa a prosperar na terra dos filisteus, colhendo 100 vezes mais do que todos. A ponto do próprio rei dizer, vai de nós, vai embora, porque você está mais rico que a gente. Aí você vê Jacó lá na Síria, né? Nova Síria, mas na Padã Arã da antiga, Padã Arã, ele está lá em Padã Arã, ele passa 21 anos, e o povo da terra fala, Jacó, vai embora, porque você ficou muito rico. Porque quando você tem um pai abençoado, você tem um caminho aberto para prosperar. Aprenda uma coisa, eu respeito o que você decidiu na tua vida a respeito dos teus filhos. Respeito mesmo, porque cada casa define o que quer. Você quer deixar um terreno para o teu filho, uma faculdade, um dinheiro guardado, mas eu quero te falar uma coisa. Se você deixa qualquer material, qualquer objeto, qualquer dinheiro, nada se compara do que você ser uma pessoa abençoada. Porque quando você é um pai abençoado, uma mãe abençoada, os teus filhos terão um problema só. Os lugares que eles estiverem, eles vão prosperar tanto, que eles vão ficar maior do que os lugares que eles estiverem. Porque Abraão era dizimista. Abraão era um homem que entendia que não era prosperidade só abrir poços. Ele abria poços, por isso Isaac prosperou, mas ele levantava altares. Então, quando expulsaram Isaac da terra, não importa, porque mesmo que eu estou longe dos poços do meu pai, das conquistas físicas que meu pai deixou para mim, ele ensinou para mim uma coisa, qualquer terra que eu tiver, eu prospero de novo. Porque a bênção me acompanha, a bênção vem da minha geração. Então, querido, se você quer uma prosperidade sobre a sua casa, seja abençoado. Não queira ser rico, não queira ser poderoso, queira ser abençoado. Porque quando você é abençoado, você atrai todas as promessas de Deus sobre a tua vida. Tem alguém recebendo essa palavra? Tem alguém realmente crendo nisso? As aflições nos fazem crescer. Você pode repetir? Ah, mas eu não gosto delas não. Eu também não. Mas quando elas vierem, aprenda algo com elas. A Bíblia fala que o povo ficou com inveja de Isaac. O motivo, Isaac ficou muito rico. O rei fala para ele assim, você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. Você tem que entender que Isaac não se sentia grande. Tem uma tese que diz que as pessoas, quando olham para a sua realidade, eles aumentam 10 vezes. Você bota uma foto numa bicicleta no Instagram, alguém olha aquela bicicleta e vê uma bicicleta 10 vezes mais cara. Você coloca uma foto com a imagem linda de fundo, eles veem assim e falam, uau, esse indivíduo está milionário.
Por isso você não pode botar nem foto na praia de Perequê, que já era, né, ali em Angra. Alguém vai olhar aquela praia e vai dizer, ele está lá em Cancún. Porque as coisas são aumentadas, né, quando você publica algo. Não só Instagram, estou dando exemplo dos dias de hoje. Mas quando olharam para Isaac, ele era rico. Mas quando eles olhavam para ele, eles falavam que ele era riquíssimo. Porque ele era realmente próspero. Mas era trabalhador, ele se envolvia com a terra. Ele era um homem abençoado, mas olhava e dizia, ele é riquíssimo. Então Isaac faz o quê? Quando eles olham e vê essa riqueza, a inveja, eles tapam os poços. Por quê? Eles queriam interromper o objeto da prosperidade. Só que aqueles filisteus, eles não compreendiam uma coisa que muita gente ao redor de você também não compreende. E que eu já falei 2 ou 3 vezes, eu vou repetir para você. As pessoas não entendem que a sua fidelidade a Deus lhe faz prosperar, independente da empresa que você está trabalhando, da cidade que você está morando. Que a bênção de Deus, ela caminha com você. Você saiu hoje de casa, ela está com você. Então a tua vida é uma vida abençoada. Às vezes nos esquecemos disso e quando vem uma depressão, a gente entra em desespero, achando que vamos ser atingidos por algo ao nosso redor. Então Isaac mostra com clareza que ele segue a trilha de Abraão. Qual que é a trilha de Abraão? Altares e poços. Qual que é a trilha de Abraão? Então a bênção, querido, ela faz o que com a terra? Eleva o nível da terra. Todo mundo plantava, mas quando Isaac plantava, não tem jeito. Porque a presença dele elevava o nível de exigência da terra. E é o que acontece conosco. Muitos às vezes passam perseguição, porque quando você entra numa empresa, você começa a ver mudanças no ambiente. E você começa a perceber que tem uma resistência por causa das metas que você bate, pelas bênçãos que estão sobre a tua vida. Mas não é para você desistir, é para você crescer com isso. Porque a resistência para o crente amplia os teus espaços. Quando você é resistido, você é levado exatamente para Reobote. Mas abre comigo, vamos lá. Gênesis 26, 16. Essa parte aqui é uma parte que tem que ser muito lembrada. Porque Gênesis 26, 16 é o momento que Abimeleque ele chega e fala, vamos dar um bota fora nesse homem. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Olha bem, o original está dizendo o seguinte, vá embora de nós. É mais do que sair do território. A questão não é largar um território, olha, sai dessa cidade e vai para outra. Olha, vai para outro ambiente abrir poços. O que Abimeleque está passando com esse entendimento é o seguinte, Isaac, sai da gente, porque a gente está falando de você o dia inteiro. Reúne um grupo ali e fala de Isaac. Reúne outro e fica falando, você viu quanto que os servos de Isaac estão ganhando esse mês? Vocês viram quanto que ele colheu esse mês? Ele está dizendo, pelo amor de Deus, sai da minha mente. A gente só pensa em você. A bênção estava tão forte e as pessoas estavam tão se desgastando com aquilo que a perspectiva era que Isaac estava fazendo parte da cultura do povo. Então ele falou, não sai só da terra, sai da gente. Muda. Por quê? Porque ele tinha 2 expectativas ali. A opção é, vamos elevar o nível do lugar ou vamos expulsar quem está prosperando. Você sabe que o mundo não mudou. E Abimeleque tinha 2 escolhas. Vamos aproveitar esse aqui que tem novas ideias, esse aqui que tem uma bênção diferente, que consegue bater metas maiores e vamos trazer ele para nos ensinar, ou vamos mandar ele embora, porque assim a gente vai poder continuar na nossa mediocridade. E um dos motivos que cavaram que eles tamparam os poços, sabe qual que é? Pasmem. Chegaram e pegaram o poço com águas boas, fluindo. Inclusive um deles diz a Bíblia que eles acharam um veio de um rio de água debaixo da terra, então era um poço que transbordava. Aí eles tamparam o poço por quê? Porque se nós deixarmos os poços transbordando, o inimigo vai querer vir contra nós e nós vamos ter que entrar em guerra. Então é melhor a gente tampar tudo, ficar na pobreza, na ruína, na miséria, porque não tem competição, não tem resistência, não tem problema. Olha que mundo que não mudou. Muitas pessoas que têm medo de prosperar, mas Deus é aquele que te abençoa e te guarda. Vamos falar? Te abençoa e te guarda. Por que aquele texto de número 6 diz isso? Porque Ele é o teu doador e o guardião.
É claro que Deus sabia que quando Ele te eleva, quando Ele te amplia, que você passaria por lutas. Então por isso que Ele fala, o Senhor te abençoe e te guarda. Ele te dá, depois que você pega, fala, isso aqui é meu, é seu, tudo teu. Aí Deus fala assim, agora me dá aqui que eu vou guardar. Porque o lugar que você está vão querer roubar a tua bênção. Mas eu guardo para você. É só você dizer, é teu. Mas eu te abençoo e eu sou o guardião. Então toda palavra que eu liberei sobre a tua vida não é você, sou eu que guardo para você. Eu sou guardião daquilo que foi liberado, das profecias, de toda a palavra sobre você. Então por isso, querida, aprenda uma coisa. Existem pessoas que vivem como Isaac. Dependendo do ambiente que nós estamos, às vezes ser próspero, correto, é algo errado. Muitos lutam nessa realidade que é muito clara na vida de Isaac. Agora, como que tudo começou? Fala comigo, como que tudo começou? Eu vou te falar sobre 3 palavras que nós encontramos no capítulo 15 de Gênesis, versículo 4 até o versículo 7. É interessante que eu não preciso ler o texto todo, mas se projetar por um acaso, vamos tentar achar essas palavras. Você vai perceber que no início fala que dizendo, não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado. Fala comigo a palavra, gerado. Deus estava falando sobre a geração que vinha de Abraão. Em Gênesis 15, versículo 4 em diante, vai chegar um momento que vai dizer, então conduziu até fora e disse, ou seja, quando o Senhor conduz Abraão para fora da tenda, e ali então dá uma palavra para que ele olhasse para as estrelas do céu. Aí mais lá embaixo, já quase no 7 já, fala assim, eu, Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, a palavra ali é tirei. Você vai ver 3 palavras aqui muito claras. A palavra que realmente tem o mesmo significado, por quê? Porque uma delas fala sobre gerado, a segunda conduziu e a terceira tirei. Essas 3 palavras em português só tem uma raiz hebraica que é yatzá. Yatzá, querido, é sair. Mas só que yatzá significa ser empurrado. Então preste atenção. Deus falou, olha, assim como a criança é gerada, ela é empurrada, ela não quer sair do mundo que ela está para o que vem, e por isso ela é empurrada para um ambiente mais amplo. Assim também o Senhor disse, quando ele estava na tenda, ele empurra, é como se ele falasse, Abraão, sai da tenda, você sai para fora da tenda. É como se Deus estivesse dizendo, Abraão, eu estou empurrando, colocando a mão nas costas dele, levando ele para fora da tenda. Porque existem momentos da tua vida, querido, que você não sabe, mas Deus está te empurrando para algo maior. E às vezes a sensação que a gente tem é o inferno, é o diabo, é o inimigo, e não é. É o próprio Deus que está conduzindo você. Ele disse, eu tirei você de Ur dos Caldeus, a mesma palavra yatzá. Assim como a criança nasce yatzá, ele está dizendo, eu tirei você da tenda yatzá, por quê? Ele está dizendo, todos esses momentos você foi empurrado para algo maior. E a palavra é essa. Alguns aqui estão vivendo isso na tua vida, onde os últimos acontecimentos estão empurrando você. Só que talvez você chegou nessa cidade assim, talvez você está tomando decisões assim, mas Deus está te conduzindo para campos amplos, para lugares maiores. Então foi ali que tudo começou. Quando eu disse o texto há pouco agora sobre Gênesis 12, Vaiome, Adonai, Avram, Ler-Lerá, é Deus dizendo, Abraão, vá por ti mesmo. Quando Deus fala para ele sair daquela casa, daquela terra, daquela parentela, é para que ele fosse sem o vínculo do passado, para que ele fosse por ele mesmo, ele fosse inteiro. Não adiantava Abraão dizer assim, Senhor, da família que eu saí, dos problemas que eu enfrentei, da luta que eu vivi, então até que eu estou bem. Não. Quando Deus te chama, você pode até contar a história do teu passado, mas não se escore nela. Porque a história do teu passado, querida, ela foi zerada quando Deus disse, ler-lerá, vá por ti mesmo, é eu e você agora. Não adianta você falar, eu vim da religião tal, eu vim de tal situação, e por isso eu não consigo romper, por isso eu não prospero nessa terra. Querido, todos aqui estão nivelados no mesmo nível. Quando você aceitou Cristo como Senhor da tua vida, começou o teu ler-lerá, você ali cancelou o teu passado, e Deus fez você a obra-prima da criação dele.
Você se tornou alvo da criatividade de Deus. Ali a Bíblia diz que nós nos tornamos nova criatura. Então tudo que você sonhar, você pode, porque Deus começou do zero a tua história, levando você para lugares amplos. Diga assim: só eu recebo. Pode celebrar por isso. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode declarar em nome de Jesus. Mas qual é a grande questão? É que quando Abraão ele tem essa atitude, ele começou algo que Isaac, Jacó e toda a sua geração viveu. Lugares ficaram pequenos para quem tem promessa. Porque enquanto ele caminhava, ele abria poços. Enquanto ele caminhava, ele levantava altares. Jesus um dia foi curar um cego. Na verdade, ele entrou em Betsaida. E ali é interessante porque conta a história de Betsaida como milagre de Betsaida fora de Betsaida. Fale comigo: milagre de Betsaida fora de Betsaida. Betsaida era uma aldeia. Jesus entra nela e traz um cego e fala: põe a mão sobre ele. Só que Jesus pega na mão do cego e leva para fora. Porque os milagres que não acontecem nos lugares seguros. É interessante que Jesus podia ter curado ele dentro de Betsaida, mas a Bíblia diz que ele tira o cego para fora. Claro que você imagina que mesmo na limitação da cegueira, ele estava num ambiente seguro para ele. Mas quando Jesus vai tirando ele daquele ambiente, e lá fora, quando Jesus o cura, Jesus diz assim: vai para casa, mas não volte para a aldeia. Porque, na verdade, Jesus não queria apenas curá-lo na sua cegueira, mas tirar dos ambientes limitados. Muitos de nós não compreendemos que nós estamos sendo empurrados, estamos sendo levados para o nosso rebote. Isaac estava ficando rico, próspero, a vida estava tudo muito bem, mas mesmo assim começou a ser perseguido. E na verdade alguém dizia ou imaginava: agora a vida dele acaba, mas na verdade não. Era naquele momento que Deus o faria muito mais próspero ainda. A palavra de Deus para você nesse ano de 2021 é teu rebote, lugares amplos, lugares expansivos que Deus está reservando para você. Mas não se assuste quando Deus tirar você dos lugares seguros. A gente quer muito que os milagres aconteçam onde nós planejamos. E Jesus chegava às vezes em ambientes onde, ao invés dele profetizar ou realizar um milagre dentro dos ambientes, eles aconteciam fora. Jesus um dia chegou na aldeia de Betânia. Qual aldeia? Ele chega na porta e logo vem Marta e vem dizer para ele: Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebe que ela estava com uma angústia na alma, porque na verdade, vamos passar um pouquinho da lembrança do que acontecia. Ali tinha 3 irmãos solteiros, eram amigos de Jesus. Quando Lázaro fica doente, avisaram para Jesus. Jesus não parou de fazer o que ele fazia, porque Jesus ele não misturava missão com emoção. Então por isso ele continua terminando a missão dele. Mas quando ele chega na porta da aldeia, ele não entra. O texto fala, querido, que ele não entra na aldeia. Só que se você olhar o capítulo que fala sobre a ressurreição de Lázaro, o tema é a ressurreição de Lázaro. Só que você vê o versículo 1, versículo 10, versículo 20, versículo 30, e nada de Lázaro ressuscitar. Aí você pensa, se o texto fala da ressurreição, por que demorou tanto? Porque nem sempre Deus vai agir naquilo que você considera o mais importante. Porque existem coisas que para você talvez não seja tão importante. Jesus primeiro queria curar a alma daquelas 2 irmãs que estavam bloqueadas, e por isso elas queriam um milagre, mas não queriam exatamente serem curadas. Jesus então começa a falar com Marta. Ela diz: mas se o senhor estivesse aqui, se o senhor não tivesse atrasado, meu irmão não teria morrido. E Jesus ele gasta um tempo sem entrar na aldeia. Quando termina de consolidar Marta, ele fala: então chame Maria. Maria estava sentada num banco, diz o texto, e normalmente na cultura hebraica, aquele que está de luto, ele fica num banco mais baixo da casa, para você entrar e saber quem precisa de um abraço, quem precisa de ajuda, para saber quem está de luto. A Bíblia fala que ela se levanta de um banco. Mas ela se levanta por quê? Porque na cultura hebraica você fica 7 dias sem fazer nada, a não ser receber pessoas que trazem mantimentos para a tua casa, e o único motivo de você se levantar do seu luto é para ir no túmulo. Quando ela se levanta, o povo vai atrás dela, imaginando que ela vai ao túmulo. Só que ao invés dela ir para o túmulo, ela vai para o outro lado, a entrada da aldeia. E ela chega até Jesus e diz a mesma frase.
Por que Marta e Maria disseram a mesma frase? Porque elas estavam alimentando as mesmas angústias. É fácil você saber quem estava naquela reunião. É fácil você saber quem jantou naquele dia junto. É fácil você ver alguém quando traz uma palavra de rebelião e você diz, como que o senhor sabe, pastor, que eu estava lá? Querido, porque quando nós estamos na angústia, às vezes nós falamos mais do que devíamos. Então Marta diz algo que Maria diz a mesma coisa, e Jesus primeiro cura a alma delas. Quando Jesus cura, aí ele decide o quê? Agora vamos entrar na aldeia. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos um milagre, mas primeiro você. Não adianta você chegar nesses dias pedindo pelo teu filho, pedindo pela tua casa, pedindo para um milagre, que algo aconteça, se você não permitir que o Espírito Santo primeiro comece a curar você. Porque primeiro foi Marta, depois foi Maria, agora onde que está o morto? Talvez você estivesse lá dizendo, Jesus, vai logo, já morreu tem 3 dias. Mas Jesus não está preocupado com esse grande milagre. Ele primeiro precisa fazer esse milagre aqui na tua vida. Se você entender isso, amado, você sai daqui curado, você sai daqui tocado, e você vai ver que a tua casa, aí sim, a tua geração, aí sim, o teu clamor vai ser ouvido além de você, mas vai ter que passar por você. Fala para o teu irmão assim, vai ter que passar por você. A história de Isaac é uma história de abrir poços. Agora, abrir os poços, que era do pai dele, era abrir poços antigos. Sabe o que isso tem a ver conosco? Eu tenho visto a igreja voltando a princípios. Princípios que foram sendo tapados, foram sendo fechados com o princípio da oração, do jejum, da leitura da palavra, do exercício da igreja, de trabalhar, de servir na casa do Senhor. Eu vejo, querido, que muita gente está querendo que Deus faça algo grande, novo, mas não quer voltar aos poços antigos. Ao mesmo tempo, eu vejo gente voltando aos poços antigos, querendo ter as mesmas sensações, querem viver as mesmas experiências. Ah, mas naquela época, lá na rua tal, que era tremendo, naquele tempo que era maravilhoso. Queridos, tempos não vão voltar. Deus está te levando para um tempo à sua frente. Agora lembre-se de uma coisa, os poços serão os mesmos. A palavra, a oração, a entrega, o dízimo, princípios do serviço, eles são os mesmos. Só que Deus está trazendo novas águas fluindo sobre a tua vida. Deus quer fluir novas águas. Quando Isaac começa a abrir esses poços, ele percebe uma coisa, tem resistência. E por isso o primeiro se chama Ezeque, contenda, discussão, intolerância. O segundo se chama Sitná, porque disseram, essa água é nossa. Aí Isaac, ele diz aos servos, abra outro. Porque ao invés dele brigar, ele começa a entender de que chegaria um momento que Deus o colocaria em um lugar amplo. E quando ele abre, ele fala assim, agora sim, Deus nos expandiu, Deus nos fez crescer. E essa é a profecia, querido. Reobote é a bênção que vem depois da resistência. Todo nível de resistência que você vive em alguma área da tua vida, acredite, Deus está conduzindo você para espaços maiores. Às vezes é impossível a gente olhar. Eu olho a história da igreja que eu pastoreio e por muitas vezes eu vou lá atrás me lembrando dos desafios que um dia participamos. Daquilo que era improvável. Aqui mesmo nesse púlpito eu já contei de quando lá atrás a gente numa garagem e de repente uma pessoa veio e trouxe uma profecia que nós teríamos um dia 10.000 pessoas. Aquilo era tão improvável, era tão impossível, mas era uma palavra que estava sendo semeada no nosso coração. Eu gosto de contar isso porque quando chegou em 2004, eu fiz uma reunião no estádio da cidade, a gente usou o placar para contar os membros e o povo que vinha das células, das igrejas de fora, juntamos todo o nosso povo, deu 10.076 pessoas. E quando eu desci no gramado, veio um homem dizendo, eis que vos digo meu servo. Eu falei, olha, com todo o respeito, eu até ouço a tua profecia, mas ele dizia assim, eu que estou vendo uma grande multidão. Aí eu disse para ele, olha, é tão bom essa profecia, mas você está vendo a multidão sentada na arquibancada. Agora você tinha que ver, lá na garagem, com menos de 30 pessoas, um homem começou a pregar e disse, eu estou vendo 10.000 pessoas. Porque muitos, queridos, vão dizer que é dono do poço depois que você prospera.
Agora pode acreditar, tem gente que está profetizando quando as coisas estão improváveis na tua vida. Às vezes nem você consegue acreditar em você mesmo. Nem você consegue acreditar. Sabe aquela coisa de Sara que riu? Ela não riu de Deus, ela riu dela. Tem muita gente que ri de si mesmo, porque diz, Deus, o senhor está exagerando, o senhor é o endereço. Não é comigo não. Amado, acredite, esses dias Deus está te dando uma oportunidade de ouvir palavras que talvez estejam aquém, ou longe, aliás, longe, além daquilo que você imagina que Deus pode fazer. Mas Deus é aquele que profetiza, mas é aquele que guarda a palavra. Cada profecia vai se cumprir. Por isso acredite, tudo que está te apertando, Deus está provocando um rebote, lugares expandidos, lugares grandes, oportunidades maravilhosas. Se prepare para esse ano e profetize sobre a tua vida, que quando lhe resistirem como resistiu Isaac, ele não desistiu, ele disse, cave um novo poço, até que ele disse, ninguém resistiu agora, e Deus colocou a gente em lugares amplos, e nós seremos muito grandes. Assim eu declaro sobre esta igreja, declaro sobre a tua vida, declaro sobre tuas finanças, e se você recebe, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A questão, querida, é que ele muda o acampamento de lugar. Como que muda o acampamento de lugar? Já te disse, ele sabia que não importa onde ele estivesse, Deus era com ele. Mas ele muda o acampamento de lugar porque cresceu. Lembra a história de Jacó? Ele chega em Padã Arã no ano 0. Não tinha nem onde reclinar a cabeça. Dormiu numa pedra, onde a Bíblia diz que ele tem uma visão de anjo subindo e descendo. Ele começa a trabalhar em Padã Arã, na casa de Labão, no ano 0. 21 anos depois, o povo está dizendo, você está muito rico. Amado, ano 0, não tem nem onde reclinar a cabeça. No ano 21, ele estava vivendo a maior experiência de prosperidade da vida dele. Eu não sei se você entende isso, mas para mim tudo é profético. No ano 0, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, nem onde dormir. Mas no ano 21, ele deu emprego a um monte de gente, ele estava prosperando tanto, ele tinha tantos servos, ele tinha tanta propriedade, que as pessoas da terra disseram, é melhor você ir embora, porque você está riquíssimo. Ano 0 não tem nada, no ano 21, prosperidade. Eu quero declarar esse ano 21 chegando na tua vida, esse tempo do ano 21 chegando na tua vida. Agora, expandir, fala comigo, expandir. Expandir sem explodir, vamos lá. Você sabe que muita gente, quando ouve a palavra, fala, eu vou romper. Querido, mas você começa crescendo por onde? Por dentro. Não adianta, nada acontece fora de você, sem primeiro acontecer dentro de você. Então não é o quanto você tem, é quem você se tornou, não esqueça disso. Não é o quanto eu conquistei, é quem eu sou. Então expandir sem explodir. Se eu pegasse 2 daqueles balões de festa, daqueles que suporta menos ar e mais ar, e você encher, vai perceber que os 2 têm capacidade diferente de conseguir reter o ar. Não importa, você precisa respeitar, querido, a tua capacidade de expandir. É interessante que a gente fala de expansão, sim, mas puxadinho não. Fala o teu irmão aí, puxadinho não. Que já tem gente me ouvindo falar, vou fazer um puxadinho lá na minha cozinha. O pastor está falando aí, Deus está falando comigo aqui, vou fazer um puxadinho na minha sala. Não, não, irmão. Expansão, não é puxadinho. Não é você devagarzinho, coloca uma ponta, coloca aqui. Não, você precisa compreender que tudo que você fizer esse ano, já faça pensando na promessa. E não faça só pensando no teu momento. Eu me lembro quando eu comprei, nós compramos esse último terreno que temos, de 24 mil metros quadrados. Alguém disse, mas que absurdo. Eu falei, é mesmo. A gente construiu um lugar, 3 mil lugares. Alguém falou, que absurdo. Eu falei, é mesmo. O estacionamento, a gente ficava com tanto espaço vazio, porque não tinha carro para aquilo tudo. Agora é interessante, né? Porque a gente estava, na verdade, vivendo algo naquele tempo, mas pensando na promessa do futuro. Porque não tem puxadinho. É você já pensando daquilo que Deus falou a teu respeito. E é claro que eu preciso dizer para você que a gente não tem nem onde colocar carro, não tem onde colocar gente, tudo ficou pequeno, porque lugares se tornam pequenos para quem tem promessa. Você tem promessas de Deus sobre a tua vida? Então entenda uma coisa, não tenha surpresa de vez em quando
eu vou ampliando. Não, tem uma decisão de fazer tudo sabendo que existe uma promessa que vai além sobre a tua vida. Aqui você descobre que Isaac abriu Ezeque, abriu Sitná, mas ele percebe que tem perseguição. E o texto vai e diz que então ele sai dessa terra, ele sai desse ambiente e vai para outra região, ele vai para 32 quilômetros de distância. E ele agora abre um poço, e ali não tinha resistência. Ele começou a perceber que todos estavam brigando por uma mesma situação. Existe um livro que eu gosto muito chamado Oceano Azul, e o autor desse livro, talvez o pastor conheça, ele trabalha muito na perspectiva de que muita gente fica pescando aqui na praia. Fica aqui onde acontecem as guerras, o lugar sangrento é aqui, na praia. Mas ele diz, o melhor é quando você vai lá para o alto mar. Porque o difícil é chegar lá, mas lá tu pesca sozinho. E quando tu pega muito. Você começa a compreender, querido, que Isaac ele entendeu isso lá atrás. Ele diz, está todo mundo brigando aqui nesse mesmo lugar, dizendo que aqui é o melhor lugar, aqui é o melhor lugar. E ele vai para outro lugar. E ele descobre que essa bênção de Deus o acompanha. Você precisa acreditar, querido, nessa geografia que Deus colocou você. Agora, uma coisa é muito importante. Talvez hoje parece até que a gente combinou sobre palavra, que o pastor falou muito sobre semente aqui, sobre prosperidade. Prosperidade não é possuir. Prosperidade é produzir. Vamos falar juntos? Prosperidade não é possuir. Prosperidade é produzir. Não é o quanto eu tenho, não são os talentos que eu recebi, não são os dons que Deus me deu, é o quanto eu torno isso produtivo no ambiente que eu estou. Eu vejo muitas pessoas sofrendo porque é comum você ver pessoas capazes passando pobreza, ruína e miséria. É comum você ver pessoas com propriedades, mas que não conseguem ter uma vida próspera. Aqui mostra com clareza que possuir uma capacidade sem iniciativa, sem nenhuma iniciativa, vai levar você à pobreza, à ruína, à miséria, à escassez. Preste atenção numa coisa. Prosperidade é desfrutar daquilo que Deus te concedeu e não criar expectativa sobre aquilo que Deus não te concedeu. Por que o povo sofria com Isaac? Porque ao invés de olhar o que tinha, olhava o que o outro tinha. A prosperidade de Deus, querido, é você compreender que Deus lhe deu e por isso aquilo que Ele te deu, você é grato, você usufrui, você vive com intensidade. E acredite, Deus não tem problema em nos abençoar. Só que Deus vai nos dar aquilo que você pode suportar. E Deus vai nos dar aquilo que não te faça se perder. Eu vou repetir. Deus vai lhe dar aquilo que você pode suportar. E aquilo que não vai te fazer se perder. Qual o problema de Deus em nos dar mais? Nenhum. Nenhum. Até porque Ele é glorificado na nossa prosperidade. Isaac, querido, era esse sinal na terra. Agora, por que Deus não dá mais? Porque Ele só vai dar o tanto a ponto de você não se perder. Ele vai te dar o tanto a ponto de você suportar. Porque nem todo mundo suporta a prosperidade. Com tão pouco, alguns se desviam. Com tão pouco, alguns trocam os compromissos da igreja para cuidar daquele sítiozinho lá longe, que você não sai dele mais. Alguns tão pouco comprou um carro e agora domingo tem que cuidar de carro. Você imagina o quanto Deus quer derramar sobre a tua vida, mas o pouco que Ele te deu você não suporta, porque tem que ficar usufruindo daquele tão pouco. Querido, Deus quer derramar algo que será muito maior do que você imagina. Mas aprenda uma coisa, se você suporta, se você é fiel, se você não se perde nos princípios, Deus vai derramar com muito mais clareza sobre você. A visão de Isaac é essa: não queira ser poderoso, não queira ser rico, não queira ser grande, queira ser abençoado. Amém? Não queira ser poderoso, não queira ser rico, não queira ser grande, queira ser abençoado. Porque quando eu sou abençoado, não importa o lugar, o Senhor vai me fazer prosperar sobre todas as coisas. Quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Faz isso mais alto. Dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que me faz refletir esse texto com você? Porque a visão que Deus me dá é que a gente passa por situações da vida que não discernimos quem está fazendo
se é Deus ou se é o diabo. Eu gosto muito de uma comparação que para mim é um estilo de vida, quando eu vejo Deus chamando Elias, chamando quem? Para que ele pudesse atravessar para outra margem, indo para Querite, uma palavra que talvez alguma dessas vindas eu possa ter te trazido aqui, porque para nós no ministério é um entendimento que a gente tem. E Deus fala para Elias, vai para Querite, porque eu dei ordem aos corvos para que te sustente. Agora a grande pergunta é, será que Elias tinha escolha de ir ou não para Querite? Claro que tinha. Ele podia não ter ido. Ele podia dizer, Deus, eu não tenho que ir para Querite. Agora, qual a possibilidade dos corvos não irem levar alimento para Elias? Nenhuma, porque esses corvos estavam debaixo de ordem, ou seja, qual a possibilidade deles não irem? Nenhuma. Porque havia uma ordem para que eles levassem alimento para o profeta. Elias podia não ir porque com Elias Deus falou, mas o corvo não tinha escolha porque com ele Deus ordenou. Mas quando ele estava em Querite, ele foi para Sarepta. E Deus falou para Elias, vai para Sarepta, porque eu dei ordem a uma viúva para sustentar você. A pergunta é clara, né? Elias podia não ir para Sarepta? Claro que podia ficar. Claro que ele podia dizer, Deus, eu não vou. Mas qual a possibilidade daquela viúva não comparecer no encontro? Nenhuma. Ou seja, ela estaria no encontro porque ela estava debaixo de ordem. Amado, com você Deus sempre vai falar, mas com a sua semente, com a sua prosperidade, Deus vai ordenar. A provisão que Deus tem para você está debaixo de ordem. Você pode até não ir e dizer, Deus me abandonou. Deus não te abandonou, você que não foi no ponto de encontro. E esse é o ano que Deus quer levar você nos lugares que talvez você teve medo de atravessar. Você teve medo de chegar. Porque com você, Deus fala. Você poderia hoje fazer uma oferta ou não, você poderia vir a esse culto ou não, você poderia, como o pastor dizer, ser dizimista ou não, é tudo uma escolha tua. Agora, a tua provisão já está debaixo de ordem, e você só vai saber o quanto Deus preparou para você quando você decidir ouvir a voz dele. Por isso, acredite numa coisa, 2021, Deus está te empurrando, como fez com Isaac, como fez com o pai Abraão, levando você para o seu Reobote, lugares espaçosos. Todo nível de resistência tem poder de levar você para a sua maior expansão da história. Fique de pé nesse momento, eu quero orar pela tua vida, eu quero clamar ao Espírito Santo para que mova através dessa palavra sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra, querido? É interessante porque olhar a história de Isaac, talvez a gente não perceba, porque desde quando ele era jovem, ele só obedecia. O pai foi levar ele para a montanha para poder sacrificá-lo, ele fez uma pergunta, mas ele não resistiu. Quando os filisteus vieram, ele também não resistiu, porque todo o tempo ele sabia que bastava obedecer, e assim seria plena a vida dele. Há muita gente, querido, que está como aquele cego de Betsaida. Talvez não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue perceber. Mas Jesus o tira de dentro daquele ambiente. Ele continuava cego, mas em ambientes que talvez ele não tivesse segurança. Foi aonde Jesus moveu sobre a vida dele. Às vezes, o Senhor tira a gente de ambientes seguros, de lugares que nos sentimos fortes, para que o poder dele possa se mover sobre a nossa causa. A minha oração é que toda depressão, que todo nível de todos aqueles que estão se apertando ou sendo apertado, é exatamente o fim desse tempo na tua vida, e Deus te leva para lugares amplos. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder da tua palavra. Eu creio, Deus, no poder da profecia. Eu creio, Deus, que quando o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor já deu a ordem à nossa provisão. O Senhor já nos capacitou para algo. Ó Deus, eu clamo para que nessa noite o Senhor possa virar uma chave, ó Deus, de cada palavra, de cada noite, que os teus filhos estão vindo aqui incansáveis, esperando algo da tua parte, esperando um destino que venha de ti. Ó Deus, que cada dia possa se encaixar
para que eles possam escrever a história dos próximos meses das suas vidas. Eu profetizo sobre eles e as gerações, porque Abraão abençoado tornou seus filhos prósperos. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos faça pais abençoados, para que os nossos filhos possam, nos lugares onde estiverem, eles possam crescer mais do que os lugares. Ó Deus, que o Senhor possa mover sobre esta igreja, em um tempo, ó Deus, onde se esperava o povo recuar, mas é um tempo, na verdade, de multiplicação, onde o Senhor está trazendo novos, que talvez nunca entrariam neste lugar, mas, ó Deus, estão sendo alcançados nesse tempo. O Senhor tem pressa. Por isso eu declaro, ó Deus, tempo de expansão sobre esse ministério, tempo de expansão. Por mais que haja resistência dos filhos da terra, dos filisteus que tentam resistir os poços que estão se abrindo, mas há uma promessa sobre esta atmosfera, há uma promessa sobre este ministério. Por isso eu declaro o Reobote, o tempo, o ano de Reobote, o ano, ó Deus, da expansão, o ano da conquista, o ano da prosperidade. Por isso eu declaro, ó Deus, a muitos aqui, o Senhor me mostra ministérios, ó Deus, que foram como poços antigos que foram fechados. Alguns que antes da pandemia eram usados e moviam nessa igreja, mas hoje estão parados, croados, estão fechados. Meu Pai, em nome de Jesus, que esses poços sejam reabertos. O Senhor me mostra poços, ó Deus, que foram entulhados, alguns por trauma, alguns por perseguição, alguns por abandono, por distância da casa do Senhor. Não importa, Senhor, o Senhor está hoje trazendo esse mesmo Espírito, se movendo, abrindo novos poços, trazendo esses ministérios de volta, Senhor. Ministérios que um dia foram tomados pelo Teu poder, ministérios que foram tremendamente usados pelo Senhor. Ó Deus, volte a mover essas águas, volte a mover essas águas, Senhor, volte a mover essas águas, Senhor, volte a levantar ministérios fortes neste lugar. Alguns que têm estado esses dias perguntando: Deus, quando que o Senhor vai me usar de novo? Eis o tempo chegou, o Senhor está abrindo o Reobote sobre a tua vida. Deus está expandindo o teu ministério. Eu declaro em nome de Jesus. Se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus. Aleluia. Quem recebe essa palavra de Deus sobre a tua vida, querido? Que você possa se mover na adoração, possa se mover nesse tempo, porque desde o primeiro momento você já está liberando palavras. E lembre-se, a tua voz é a rodovia que os anjos trafegam. Quando você fala, você está dando um destino para que os anjos cheguem à tua causa e movam sobre a tua vida. Fala para o teu irmão assim: esse é o ano de Reobote para você. A tua expansão chegou.